Ah, seu Joaquim, seu Joaquim. Seu Joaquim esteve cedo por aqui com uma galera boa e voltou agora. Hein, seu Joaquim, eu estava ali me arriscando a umas poesias, viu, Max? Eu estava me arriscando. E algumas delas é desse livro aqui. Olha que título interessante, gente. Poemas para adiar o fim do mundo. Opa, ó, e tá chegando mais. Venha para cá, professora Giane. Vem para cá, olha, uma moça bonita. Venha para cá. Mais um puff, me ajudem aqui. Ó, venha para cá. Isso. Eles subiram com música, Rodrigo. Uma moça bonita dessa também tem que subir com música. Por favor. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Pode sentar. O Poemas para adiar o fim do mundo. Esse mundo é muito bom para acabar, né, gente? O que vocês acham? Não pode não, gente. Esse mundo não pode acabar, não. Seu Joaquim, a literatura, de alguma forma, pode ajudar a continuarmos com esse mundo bonito do jeito que ele é? Boa tarde, gente. Pode sim. Pode, porque eu sou leitor da Palavra de Deus, eu sou evangélico, e a Palavra de Deus diz que a terra permanecerá para sempre. E só fica sabendo disso se usar a leitura, se ler. Então, ótimo. Então, já que essa terra permanece linda do jeito que seu Joaquim trouxe uma proposta de reflexão. A gente só começou agora, tá? A fofoca, não perdeu muita coisa, não. Agora que a gente começou essa fofoca. Vou pedir também, o pessoal, ele está chegando às cadeiras, se a gente puder botar aqui já com uns fantasminhas, que aí as pessoas ficam à vontade para se acomodarem. A terra, então, permanece, mas a gente pode embelezá-la, e temos esse privilégio da palavra, da poesia, dos contos, né, de tudo de belo, porque toda a história começou por aí. O princípio era o verbo, e a partir daí estamos aqui até hoje. Então a palavra, o verbo, a fonte propulsora, aquilo que propicia mudanças. Max, esse texto, essa palavra, essa leitura te transformou de alguma forma a sua vida? O que é o Max antes e depois desse contato com a literatura? Eu queria dar boa tarde a todos aqui, agradecer o convite, secretário de Educação, parabenizar, e um grande orgulho estar aqui com o famoso Joaquim. Ele é uma pessoa iluminada, né, supernatural. A professora Giane também, uma colega de anos que trabalha com a literatura, e é uma mensagem que a gente recebeu quando jovens, porque quando o terreno é propício, a gente desenvolve naturalmente o gosto pela arte, pela literatura, pela escrita. Então, na atividade sempre foi um berço de grandes artistas, já está inclusive no nosso brasão as máscaras. Então é preciso continuar semeando essa riqueza, não é, nos nossos jovens. E a paixão, quando você tem um terreno desde criancinha e tem esse contato, naturalmente a gente vai desenvolvendo essa paixão. E o que move a gente a escrever e a idealizar alguma poesia, ou alguma paródia, ou algum evento, é esse amor por natividade. A gente tem que amar muito natividade, e a gente gosta de transformar todos os detalhes de cada acontecimento, de cada garoto, de cada criança, porque a gente, como eu sou professora, a professora Giane está aqui também, a gente vê em cada criança, em cada aluno, estou vendo ex-alunos meus aqui, tem umas criancinhas que estão aqui, a gente vê como os nossos filhos,
E a gente só vai montar uma sociedade boa para a natividade, para o futuro, se a gente trabalhar bem isso. E a literatura, e a poesia, e a música é fundamental para isso. Jeane, professora também? Eita, sorro. Então não tem para onde fugir. A palavra estava presente, é operária da palavra. A palavra que comunica a mensagem. Qual é a mensagem que a sua palavra comunica, o seu texto, a sua profissão? A palavra, seja ela falada, escrita, né, é o nosso caminho. É o caminho para chegar no coração, para chegar nas mentes. Então, sou professora de história, fundamentalmente, de sociologia, mas também de geografia. Então, uso muito a palavra oral, né? É um das minhas estratégias principais, mas a literatura sempre teve na minha vida. Eu nasci numa família de leitores, eu nasci numa família, né, e numa sociedade que sempre valorizou muito a arte, que é a nossa, de Natividade. E eu sou sobrinha, né, porque para mim ela é imortal, mas ela já se foi. Sou sobrinha de Leila Werneck Arenari, um dos nomes mais importantes da nossa cultura. E ela me encantava com todas as histórias que me contava sobre a Natividade. Então, eu ficava me encantando o tempo todo e cantando tudo que era letra e música e história e geografia de Natividade, né? Então, isso me motivou. Eu sempre quis ser parte daquilo que minha tia viveu e amava tanto, que era fazer parte da cultura da cidade. Então, isso que me motivou. Sempre gostei demais de ler, e escrever sobre a cidade era o que eu gostava de fazer, motivada por ela, né? Isso na sala de aula facilitou o seu trabalho? Você tem algum relato de algum impacto disso na vida dos alunos? Bem, eu espero. Estamos aqui com meus alunos, né? Paula Ferreira. Foi sua aluna? Deu certo, não. Lívia, deu muito certo. Não que ela seja totalmente fruto meu, mas que um pedacinho ali com certeza, né? Então, eu tenho muitos frutos. Eu posso te dizer que a leitura sempre me fez enxergar um mundo com mais empatia, com mais responsabilidade. Vejo o meu papel, né, com responsabilidade ali de ser essa formadora de opinião, formadora de personalidade. Então, foi muito importante, sim, na minha vida e como professora. Seu Joaquim, eu já sei que o senhor enveredou para a escrita de cordel. É uma escrita muito peculiar da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, é uma técnica, né? Uma arte muito rebuscada, embora tão simples, mas muito rebuscada. O senhor teve alguma influência para esse tipo de escrita? Pois é, a influência que eu tive eu vou dizer que foi um dom de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha época, é bom dizer que eu tenho 72 anos. Então, na minha época, um garoto com 7 anos não ia para a escola, ia para a enxada. E foi para lá que eu fui, eu não estudei. E o que aconteceu? O que me influenciou o cordel foi a cultura, Folia de Reis. É uma história que aconteceu comigo. Na época, eu estava com 8 para 9 anos e eu tive numa situação, naquela época que a saúde era muito precária, principalmente para quem vivia numa situação de extrema pobreza, como eu vivia, só eu, uma mãe, irmã, não tinha mais ninguém, não tinha pai, e então meu pai tinha ido embora e minha mãe estava grávida. E ela foi para o hospital de Porciúncula, eu morava lá, e de repente chega uma conhecida nossa, até comadre da minha mãe, disse, olha, falou para minha irmã já faleceu, disse, olha, pega o Joaquim,
dê para alguém criar, porque a sua mãe não vai voltar. A sua mãe está esperando, ela usou essas palavras, está esperando um bicho, não é uma criança, já passou de 10 meses e não vai nascer, sua mãe não vai voltar. E você procura uma casa para você ficar. Quando ela terminou de falar isso, eu estava numa posição e eu olhei lá no alto do morro, lá ali no morro do Cristo Rei, em Porciúncula, tinha uma folia de reis cantando. E naquela época eu pedi a Deus que se me desse a minha mãe de volta. Se me desse a minha mão de volta, eu ia cantar folia para pagar essa promessa. Era uma promessa que eu estava fazendo. E nós estávamos mais ou menos no dia, acho que 26 de dezembro para dia 27. E quando foi, no dia 1º de janeiro, meu irmão nasceu. E minha mãe, graças a Deus, se Deus ia levar ela ou não, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que ela ficou comigo. E então eu tinha que pagar uma promessa. No ano seguinte, eu saí com um senhor chamado Jair de Castro cantando uma folia de reis. E aconteceu que houve um encontro de folia, de uma folia com a outra, e meu mestre perdeu aquele encontro feio. Porque perdeu um encontro muito feio, porque existe duas maneiras de cantar folia. Uma é a verdadeira, que está dentro da Bíblia. A outra é aquele que canta que a gambá ofereceu leite para o menino Deus, que o boi cortou capim para o menino, que o galo cantou Jesus nasceu, e que não tem nada disso. E o meu mestre foi com essa história, o cara veio com uma profecia bíblica em cima dele. E a gente perdeu o encontro. Aí o que aconteceu? Naquela época eu já estava com 9 anos e a cabeça de criança, eu vou pegar esse cara o ano que vem. Eu vou aprender a cantar folia e vou pegar ele. Passado um tempo eu ganhei uma Bíblia, porque eu estou dizendo que eu não fui na escola, mas eu aprendi a ler vendo um pessoal que eu trabalhava na casa deles, a mãe ensinava os filhos a ler e eu ficava olhando e aprendi. Então, eu ganhei uma Bíblia de um senhor chamado Oswaldo Barros de Abreu, me lembro até hoje. E naquela Bíblia eu fui vendo o que estava escrito e fui escrevendo, transformando em versos rimados. Foi ali que o meu primeiro encontro com o cordel. Escrevi a vida de Jesus, do seu nascimento até a sua ascensão ao céu, decorei, mas na verdade o encontro não aconteceu, aquele senhor faleceu e a gente não houve esse encontro, e essa história é um pouco mais complicada, porque acabei criando muito problema para mim, ainda criança, muitas vezes, por causa de cantar daquele jeito. Como não tem como modificar o Evangelho de Jesus Cristo, ninguém podia me vencer. Então eu fui bastante odiado também, fui até ameaçado de morte, e muitas vezes as pessoas teve que me defender de outras pessoas, que como vocês viram, toda a vida fui um camarada muito forte, né? Muito gordão, né? Então as pessoas tinham que me defender para mim não apanhar, né? E foi isso que me fez o meu primeiro contato com o cordel, né? E é isso. Linda história, vamos aplaudir, né, gente? Que coisa boa. Já fica por aí, Max. Eu quero saber o que essa pasta tem aí. Porque ele trouxe essa pasta que parecia que ele estava trazendo uma relíquia, algo tão valioso, assim, ele veio segurando. E o que é, Max? Diz pra gente. Essa pasta aqui já tem um trabalho que foi realizado há mais tempo, já foi lançado até um livro. É um trabalho muito rico, que é o livro Prisma. E eu levei a Giane, a professora Giane faz parte do livro, ela compôs uma poesia. O objetivo desse livro foi divulgar o trabalho de um desenhista, de um aluno carente na atividade, que era nosso aluno na época. Ele era um adolescente, Wagner Marçal, e eu comecei a ter contato com o talento dele, e eu tive a ideia de retratar na atividade com essa perspectiva do Wagner, e houve um processo de desconstrução da cidade, aonde foi unindo, trabalhando a questão da arquitetura, e depois desse desenho elaborado, cada ilustração desta aí era um quadro que o Wagner ia fazendo,
Na época, inclusive, ele até fez uns quadros grandes, depois ele foi diminuindo, depois a gente começou a incentivar, e foi entregue depois aos escritores na atividade, são os desenhos dele. Eu fotografava as arquiteturas que em bairros distantes, aí eu só entregava essas 2 fotos para o Wagner. E eu falei, junta isso aqui, Wagner, está tendo uma profissão e está de noite. Só falava isso para ele. Aí ele fazia o desenho, eu entregava para o escritor, e o escritor fazia uma poesia, uma crônica. Foi um trabalho muito bacana. Levei 10 anos fazendo esse trabalho, com a paciência, né? E houve muitas histórias que foram até engraçadas, e o objetivo desse era realmente destacar o Wagner. E eu tenho aqui também, já é um trabalho que ninguém conhece ainda, é um trabalho novo, inédito ainda, que está no forno ainda. Eu estou entrando em contato até com o secretário de Turismo e Natividade, a gente está entrando com um acordo. Foi um trabalho selecionado na Lei Aldir Blanc, do ano retrasado, que são os pontos gastronômicos de Natividade. Porque Natividade é um lugar gastronômico, ele está sendo muito reconhecido. Então, eu fui visitando cada localidade, cada restaurante, que tem uma marca, não assim só pela culinária, mas pelo trato com a arquitetura, principalmente, porque a grande parte desses pontos que estão aqui tem um grande valor arquitetônico, porque, inclusive, o Prisma, a intenção é preservar o patrimônio arquitetônico de Natividade, né, para a gente não perca essa memória. E quando você entrega aos vários escritores, cada um foi resgatando ou uma memória de infância, uma memória histórica de Natividade. Então, são 2 trabalhos muito prazerosos, né? E a gente trabalha, a gente leva muitos para aluno. A gente faz com que o aluno também participe desse trabalho. A gente leva para a sala de aula. A gente vê no aluno um grande potencial em cada um de poder produzir arte, de produzir cultura, mas é necessário que eles acreditem neles, não é? A gente precisa acreditar na gente. Eu já fiz trabalhos em que eu trabalhava no colégio estadual, fizeram um painel de Páscoa. Aí eu falei assim, gente, painel de Páscoa, aqui tem ensino médio, tem tanta gente boa, tem tanto garoto, uma escola de... Vamos formular um painel mais criterioso, mais dinâmico, mais reflexivo. Não é só pintar um coelhinho, botar e falar que é Páscoa. Aí eles falaram, a coordenadora falou, então, Max, faz um painel então para novembro, Proclamação da República. E no final a primeira coisa que eu fiz, eu acho que a gente tem que ser meio doido, né? Primeira coisa que eu falei com meus alunos, olha, vocês juntem tampinha de garrafa colorida, vou dar tantos pontos para tantas tampinhas, e caixa de leite vazia. Era sacos e mais sacos de caixa de leite e tampinha no colégio. No final de um painel virou um grande projeto. Então, o aluno, quando é estimulado, ele produz, né? Isso é muito gratificante para todos nós. Prisma, formas poéticas e arquitetônicas de Natividade, Rio de Janeiro. Natividade é assim, quem mora aqui não quer ir, e quem não mora, quando chega a hora de partir, fala a Nossa Senhora que é também um filho daqui. Acho que vai ser aqui pro povo do Energia, né, Rodrigo? Tá vendo aquela igreja, amor? Ai, coisa linda. Onde o padre diz amém, onde o sino e o badalo enchem minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixa de solice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criei a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Foi eu quem criei a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar.
Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Se eu fosse um padre, eu nos meus sermões, eu não falaria nem de Deus nem do pecado, nem tampouco do tal anjo revelado, dos encantos de suas seduções. Eu não citaria nem os santos, nem os profetas, nem tampouco as suas celestiais promessas ou as suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas, rezaria os seus versos, os mais belos, desses que me embalaram desde minha infância, e quem me dera se algum deles fossem meus. Porque a poesia enobrece a alma. E um belo poema, ainda que de Deus se aparte, um belo poema sempre nos leva a Deus. E você, o que trouxe de tesouro, além da sua presença? Eu trouxe o livro. Essa aqui é a segunda edição do livro que eu escrevi sobre a cidade. Inclusive, a ilustração também é do Wagner Marçal. Então, tudo que tiver de desenho aí é dele. É um livro didático. Tem uma história muito comprida também. Primeira vez que eu fui chamada para escrever sobre natividade foi a secretária de Educação, Cissa, né, no governo do Murilo, que me chamou. Ela acreditou em mim, eu era muito nova na época, e ela acreditou que eu tinha esse potencial e falou: Giane, é com você e escreve. Então, num momento, parece um outro mundo, tá, meninos? Mas existe um mundo sem internet. Muito difícil de pesquisar, uma cidade do interior, com pouquíssima, né, fonte e tal. Mas aí a gente fez uma pesquisa e fizemos o primeiro livro, foi em 96. E eu, assim, depois que é um livro didático, né? Então, um livro consumível, foi dado para os alunos para escrever, ler e tal, foi dado pela prefeitura. Aí, o tempo passou, esse livro ficou praticamente no esquecimento. 20 anos depois, eu fui chamada novamente, estava na Secretaria de Educação, meu primo Vander, e aí ele falou: Giane, você não tem vontade de refazer? Depois de 20 anos de experiência, eu falei: eu tenho muita vontade de colocar 1000 coisas que eu não coloquei no primeiro. Né? E assim eu fui refazer o livro didático com a mesma característica. Era um livro consumível para dar para os alunos, para eles levarem. E aí eu comecei a refazer, aí tem muitas histórias legais. Tem a história geográfica, tem a história física, já mais fácil, porque já tinha internet. Então, muitas coisas eu podia, né, pesquisar mais, mas a maior parte das coisas que eu coloquei aqui são histórias também que eu aprendi com os antigos. A maior fonte de pesquisa é oral, tá? Com minha tia Leila, com meus, né, parentes mais antigos, com as pessoas mais antigas da cidade. Eu fiz muita pesquisa oral para poder deixar registrado. Então, aqui está a nossa história, a nossa cultura. Tem muita coisa para colocar ainda. E, assim, quando o livro ficou pronto, já foi a Paula que me ajudou a produzir, a editar, porque aí já não tinha mudado a política e tal, o livro tinha ficado para lá. E quem fez o livro viver essa realidade aí que está na sua mão foi Paula, obrigada, né? No final das contas, foi ela que pôs esse livro aí para funcionar, entregar para os alunos. Aí a gente tem muita coisa. Uma boa história também. Vamos aplaudir, gente. Aí tem música da cidade, tem hino, poesias, tudo tem aí. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Na atividade tem hino? Ah, canta. Canta, Jeane. Você quer tocar para mim, Saulinho? Canta. O que é? Vem logo. Ele que toca? É desperturbada? Mas que perturbação é essa que a pessoa não fala nada? Vem logo.
tocar esse hino? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo tem que autorizar. Ah, ele autorizou, ele foi beber uma água, já está autorizado. Pode tocar, isso. Vai tocar em dó? Dó? Dó, mas não veio. Opa, tô vendo bailarinas chegando, hein? Daqui a pouco, um belo show de balé aqui no palco do Energia para ler. Tá desligado aqui. Rodrigo, tá por aí? Cadê o Rodrigo? Dá uma força aqui no Saulo, Rodrigo, se estiver por perto. Você vai põe lá? Pode ser lá. Então pode ser lá mesmo. Ah, vai. Hino de Natividade. Nada errado aí. Ai, ré pra mim. Vai mesmo. Vai machinho. Em nossa natividade, a palavra liberdade canta em cada coração. Natividade, Brasil, natividade, Brasil, natividade, Brasil, natividade pioneira, tens por leme, por bandeira, o progresso é a tradição. Teu patrimônio de glória, arte, fé, cultura, história enriquece o teu brasão. Louvaremos tua gente, as madrugadas, o poente e tudo de bom que encerra. O carangola que passa, a cidade toda enlaça, serpeando livre entre as serras. Natividade, Brasil, natividade, Brasil, natividade, Brasil. O teu solo louvaremos, berço feliz onde nascemos, e quem chega é nosso irmão. Em nossa natividade, a palavra liberdade canta em cada coração. Louvaremos tua gente, a madrugada, o poente e tudo de bom que encerra. O carangola que passa, a cidade toda enlaça, serpeando livre entre as serras. Natividade, Brasil, natividade, Brasil, natividade, Brasil. Que coisa linda, que hino lindo, né? Quer dizer que quem chega vira irmão? Ih, somos nós, somos nós, somos nós. Somos nós. Então já notaram, né? Agora é a parte que a palavra vira arte mesmo, de vez. Essa é uma das mais conhecidas. Ah, é? Uma gracinha. Natividade é uma graça. No centro tem um jardim. O jardim fica na praça. E a praça dentro de mim. Ah, coisa boa. Veja bem, já perceberam que agora é o momento que a palavra, ela vira arte, né? Então está aberto o palco, tá bom, seu Joaquim? É cordel que vem aí? Então de pé, por favor, na ribalta, com acompanhamento. Vamos lá. Eu queria dizer que o cordel é uma obra do poeta. E o poeta, ele às vezes ele é o poeta trovador, ou poeta repentista, ou poeta prosa. O poeta prosa é aquele que ele não tem responsabilidade de trovar seus versos. Por exemplo, eu queria sonhar os teus sonhos, entrar no seu mundo e lá dentro, bem fundo no escuro do mundo,
descobrir os seus segredos e realizar os seus desejos. Eu queria voar no seu espaço e matar essa vontade louca que por enquanto é só vontade, é só saudade, mas que um dia será verdade. Essa é a realidade feita de ilusão. E se você não se esconder e deixar acontecer, então juntos seremos felizes, porque o meu maior desejo é todos os dias acordar com você. Esse é o poeta. Obrigado. E o poeta, eu fiz aqui... Obrigado, Márcio. Eu fiz aqui, o poeta, ele também cria. E como ele também retrata a realidade, coisas reais no seu verso rimado. Essa aqui, por exemplo, foi uma criação, né, que eu fiz também, né, de um projeto que eu ganhei da Lei Aldir Blanc, né, que eu tive a felicidade do nosso querido amigo Ferraz, que fez esse trabalho, né, da filmagem para a gente. Eu escrevi aqui uma história, uma fábula, Lamento de um Pássaro, que diz assim: debaixo de um arvoredo estava eu descansando, quando eu ouvi a melodia de um pássaro cantando. No meio da natureza, com cara de muita tristeza, estava um outro escutando. Percebi naquela hora que algo estranho acontecia, que era um canto de tristeza que aquela ave emitia. Entendi neste momento que esse canto de lamento tinha letra e melodia. Senti uma coisa estranha, só então fui percebendo que o que se passava ali era estranho, estupendo, era coisa que espantava, porque o que o pássaro cantava eu estava entendendo. Aquele pássaro expressava a sua lamentação. Na sua vida existia dor, tristeza e solidão. Chorava intensamente por um alguém inocente jogado numa prisão. Vendo que eu entendia e o pássaro cantava, esperei ele acabar o canto que entoava e perguntei com carinho: me diga, senhor passarinho, por que tanto reclamava? E ele respondeu: Senhor, a razão de eu estar aflito é ver um filho inocente que não cometeu delito, numa gaiola trancado. O único crime praticado foi o seu canto bonito. Eu não consigo entender o porquê de tanta maldade. Prender alguém inocente é a maior crueldade. Está longe de Jesus, que morreu em uma cruz para nos dar liberdade. Queria saber como se sente alguém que mantém trancado um pássaro numa gaiola, se seu filho fosse sequestrado, ou mesmo preso inocente. É a dor que um pássaro sente quando é engaiolado. Queria ver o que eles achavam se passassem suas vidas uns tempos atrás da grade, sem direito à saída, fazendo o que não quer fazer, sem direito de escolher o sabor de sua comida. Para quem está na gaiola, o sol ali perde o brilho, afastado da família, longe da mulher e filho, por um ser sem coração, sem amor, sem compaixão. É como viver no exílio. Infelizmente para nós, os seres da natureza, não temos a quem recorrer, alguém que vire esta mesa, assim como aprisionados, vendido e contrabandeado, sem termos a menor defesa. Se você é um que gosta de ter pássaro na prisão, não se esqueça que um dia vai vir a condenação por esse seu mal extremo, pois Deus, o juiz supremo, não vai lhe dar salvação. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Deixa eu pegar aqui.
Aqui um fato. Obrigado, Riba. Aqui um fato real. O poeta, às vezes, ele cria e às vezes ele rima, ele versa a algo que está acontecendo. Escute isso aqui. O vírus do terror. Diz assim: ó Deus, Senhor dos poetas, também Senhor, ó Deus, Senhor poderoso, também Senhor dos poetas, dai-me vossa permissão e a direção correta. Não deixe que eu perca o giro para falar deste vírus desde a sua descoberta. Desde o começo do mundo que o homem só faz besteira, desobedecendo a Deus, vivendo de qualquer maneira, mas o pior dos seus erros foi tentar zombar de Deus, pois Deus não é brincadeira. Ô, gente, antes de eu dar seguimento aqui, eu quero dizer que eu estou colocando aqui o que está acontecendo e que eu sou absolutamente, estou assim, respeito. Eu quero dizer que aqui eu vou falar de coisas aqui que de repente alguém pode falar, não, então não. Eu quero dizer que eu respeito a opção de vida de qualquer um, qualquer religião, qualquer coisa eu respeito, qualquer um. Então, para me seguir com a história, porque é uma história, é um fato real o que está acontecendo aqui, que eu vou ler aqui. Então vamos lá. Deus é amor, Deus é paz, justiça e sabedoria, é poder absoluto, é grandeza, é alegria, mas também é braço forte, a mão que empunha o chicote para quem vive em rebeldia. Em nosso tempo presente aumentou o desrespeito, a ganância, a injustiça, a violação dos direitos, fome, desigualdade, corrupção, falsidade, vai levando o mundo a eito. Aumentou o adultério, pornografia, traição, até mesmo sexo explícito, se vê na televisão, vai perdendo a esperança, ensinam nossas crianças a viver em fornicação. Está uma bagunça danada, se fala o que quer, só se ouve palavrão, sem amor, carinho e fé, é um desamor sem nome, se namora homem com homem e casa mulher com mulher. Soma-se isto a preguiça, a inveja, a ambição, guerra, terrorismo e droga, lascívia e prostituição, é racismo e preconceito, usando de vários jeitos o nome de Deus em vão. O homem, a imagem de Deus, devia ser valoroso, fazer deste mundo lindo um lugar maravilhoso, mas o homem petulante tornou-se um monstro pensante, perverso, mau, criminoso. A Bíblia nos fala em Mateus também em Revelação, por causa do desamor, desrespeito e traição, vários acontecimentos seria grande sofrimento, dor, tristeza e solidão. As profecias se cumprem porque a Bíblia não erra, vários acontecimentos assolando nossa terra, aumentando a violência, vários tipos de doença, dores, fome, peste e guerra. É o ebola na África, a dengue, a AIDS e o câncer, depressão em alta escala, só Deus impede que avance. E veio o coronavírus com a força de um tiro, um míssil de longo alcance. A Covid-19 matando de todo jeito, pobre, rico, preto, branco, sem distinção, sem respeito, de todos os credos e raças, da periferia ou da praça, o vírus levou a eito. Tirou o povo da rua, papai, mamãe, vovó, criança, jovem e adolescente, o adulto de maior, o vírus ajustou-se a seu gosto, mostrou de máscara no rosto, porque ninguém é melhor. Aqui na nossa cultura tem a sua tradição, quando falece alguém, junta-se a multidão, fazendo quarto ao defunto, ali todos choram junto na triste separação. Agora, se morre alguém, é como estar num deserto, não tem quarto ou despedida, nem o caixão é aberto, seja no centro ou no gueto, enrola num saco preto, não se pode chegar perto. O mundo inteiro chorando por amigos e parentes, em todo canto do globo, foi nos 5 continentes, todos lutando com a morte, leste, oeste, sul e norte, o mundo todo doente. 644.286 os brasileiros que perdemos, as vítimas que o vírus fez. Enquanto eu estou escrevendo, esse número vai crescendo, que ainda não parou de vez. É uma luta cruel aqui no tempo presente, desde 2019, a pandemia insistente,
já estão aplicando a vacina, mas é Deus que determina o que vai ser daqui para frente. Mas desde que eu era criança, eu ouço um ditado assim: não tem bem que dure sempre, nem mal que não tenha fim. É só Deus entrar nesta guerra, pode salvar nossa terra deste destino ruim. Se o povo se arrependesse de todos os seus pecados, mudasse os seus maus caminhos, buscasse a Deus humilhado, Deus desceria na terra e acabava com essa guerra e seria o mundo curado. Na Bíblia, em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, Deus prometeu para o povo, Jesus prometeu aos 12, mas se quiser a redenção, tem que buscar em oração, deixar o orgulho e a pose. Por isso eu peço a todos que vivem no mundo ao redor, vamos todos em oração, clamar por um mundo melhor, para ver se passa essa eclipse, pois segundo o Apocalipse, ainda vem coisa pior. Aperta os cintos. Seu Joaquim, acabou. Senta, seu Joaquim, que essa já deu para a gente ficar tremendo aqui. Tô brincando. É muita sabedoria, né? Resumir tudo isso. E o cordel, a arte, por mais que seja temas tão contundentes, a reflexão que causa na gente é uma reflexão de esperança, de renascimento. Max, escolheu? Então vamos lá, é contigo. Eu escolhi um trabalho inédito, nunca ninguém viu. Esse trabalho aqui ele surgiu da literatura escrita, mas depois eu fiz um vídeo, que eu inscrevi também em outro projeto. Aí eu fiz um vídeo e convidei várias pessoas, até que moravam fora daqui, inclusive a Dídima participa, o Sebastião Lima, meu tio, participa, ele nem chegou a ver o resultado. E eles gravaram o áudio das crônicas. Para poder surgir essas crônicas, eu fui em cada estabelecimento, eu fotografei todo o trabalho e eu produzi um quadro, uma pintura, e depois escrevi a crônica. E cada ponto ali eu fui resgatando uma identidade. Essa aqui em especial, não que seja que eu tenha dado mais valor a esse restaurante, mas ele resgata a nossa infância, as nossas brincadeiras na rua. E quando eu li para o dono o Cláudio, né? Quando ele pegou para ler, eu vi que ele estava chorando. Eu falei, poxa, eu consegui te emocionar, né? Eu não sabia que tinha essa capacidade. E foi muito bacana. O projeto é Pontes Gastronômicos na Atividade. Eu ainda vou continuando. É o Restaurante Sabor da Terra. Deixa eu botar aqui na minha pasta. Restaurante Sabor da Terra. Estamos a um passo da eternidade. Esta eternidade fluídica e indelével, como uma brisa, um aroma, um sabor, que sabotam nossos mais apurados gostos e preferências. É na corda bamba contemporânea, entre o ser e o não ser, que de repente somos despertados por um carrossel de recordações. Tempero de mãe, calor da avó ou a doçura da tia. Sentimos-nos envolvidos pelo aroma de infância, exalado das panelas de barro transbordantes. São esses sentidos que o restaurante Sabor da Terra desperta em nós. Hoje, esse snack bar mineiro repaginado traz na sua história um delicioso cardápio, tendo como entrada o Barretos Bar, os jogos de queimada na Avenida Amaral Peixoto, os delírios do Somo do Amor e do Independente. Vem quem quer. Os anfitriões nos recebem com muita bagagem emocional e são nas mesas calorosas que se degustam os maravilhosos sabores da nossa terra. Não é o glacê do bolo que nos atrai, mas os recheios e os temperos personalíssimos de um casal dinâmico, versátil e empreendedor. Uma combinação perfeita. Ele, a emoção, ela, a razão.
Esta é a alquimia apimentada, servida no menu carismático e sedutor. O sabor da terra, as margens do rio dos jacarés do Papo Amarelo e das figuras puras que encantaram o imaginário do poeta, configuram hoje os condimentos que aguçam nossos paladares. Nos sentimos muito bem servidos pelas gargalhadas dele e sorrisos dela, num point que extrapola todas as formalidades. Afinal de contas, nossa fome de vida se entrelaça aos apetites diários, aos corre-corres, às leves paradas, aos ois e tchauz, velozes como o fluxo do carangola gritando: não se aveste, se mexe. Comer e conversar aqui só com muita coordenação. Se passar da hora, pode até chegar atrasado ao casamento ou à recepção das debutantes adolescentes que a vida nos reserva para cada estação. Verão, primavera, outono ou inverno, servidos em coquetéis politicamente corretos, retos, intrépidos. Parado aqui na mesa, depois de toda esta estapafúrdia gastronômica, desperto de toda esta alucinação, começando a perceber que nada é relativo dentro de um sucesso, de um contexto onde o prazer de servir e ser servido são parte de um projeto empresarial de sucesso. Não estamos enfastiados, pelo contrário, nos sentimos saciados e esperançosos de mais uma vez nos sentarmos à mesa para mais provas, apertos de mãos, abraços ornamentados pelas estéticas, imagéticas, sensoriais, auditivas desta inusitada aldeia global, o nada trivial restaurante Sabor da Terra. Não é mera propaganda não, tá, gente? Foram 7 pontos gastronômicos que eu fiz esse trabalho. Ficou um trabalho muito rico porque engrandece não só a característica do empreendedor, mas o cuidado com a arquitetura, com a preservação cultural de natividade. Saber e sabor deitam margens nas mesmas raízes. Então vamos lá? Terminar com a voz doce dessa presença feminina em meio a tantos trovadores aqui. Eu fiquei aqui pensando o que eu ia ler, né? Porque o livro tem muitas histórias, né? Aí eu escolhi uma parte que eu gosto muito nesse projeto novo meu, é a história dos bairros. Por que os bairros de Natividade têm o nome que têm? Então, tem alguns que são tão legais, né? Por que Bagaceira chama Bagaceira? Né? Por que Liberdade chama Liberdade? Então, tem toda uma história. E eu escolhi ler para vocês o Pito, que eu acho uma gracinha a história. É muito meiga também, tem tudo a ver com a nossa história, né? Está mais para trás que o vento está dando aqui. Então, bora. O bairro do Pito, antigamente, era formado por ranchinhos de sapé, às margens do rio Carangola. Ali moravam pessoas pobres que trabalhavam muito, principalmente mulheres que passavam o dia inteiro lavando roupa na beira do rio. Existia uma senhora, chamada de Dona Maria, que ao anoitecer, após fazer todo o trabalho do dia, sentava-se num banquinho de madeira na porta da sua casa para descansar e acendia um velho cachimbo de bambu, conhecido como pito. Como não havia eletricidade, a luz do cachimbo era vista pelos passantes, que a cumprimentavam e perguntavam se estava bem. Ao que ela respondia: "Tô bem, aqui com meu pito aceso." Por causa dessa história, até hoje, esse bairro é conhecido pelo nome de Pito
alguns chamam de pita acesa. Coisa boa. Olha aí, coisa boa, assim como esse texto, é o término agora. Me ajuda, vem cá, Rodrigo. Vem cá na frente, vem cá. Senão a gente fica só de prosa aqui, tem que seguir essa programação. Chega pra cá. Vem pra cá. Que coisa boa, né? E que gesto revolucionário. Uma tarde, numa praça, trazer leitura, trazer cultura, trazer memórias desse lugar, trazer histórias, trazer imagens que constroem as raízes dessa terra. Ô, minha gente, é isso que a gente precisa, viu? Vocês jovens que nos ouvem. Essa história precisa ser preservada. Precisam ser contados para outros. Precisa que cada vez mais ganhe força e possa reconduzir a muitos a levar adiante tudo isso, né, seu Joaquim? Levar adiante tudo isso. Na atividade, olha, é um nascimento constante. E na primavera que nós estamos, um renascimento. Então vamos desejar isso, né? Desejar que, quem sabe, nesse momento, são as portas do céu que se abrem. E esse desejo chega lá e se torne realidade, não só para essa terra, mas para todo o nosso país que está tão precisado. Que assim seja. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Quando não souber o que pedir,